Graça e paz, nós estamos nessa série A Igreja de Cristo. Esses 3 episódios falando sobre a igreja. Falamos no primeiro episódio, conversamos sobre a igreja adormecida. Quais as características dessa igreja adormecida e também o que precisamos fazer, o que Deus quer fazer para que essa igreja desperte nesse tempo. Semana passada falamos sobre a identidade da igreja, o que é ser igreja de Cristo, como essa igreja foi formada e todos os exemplos que Jesus deixou para que nós entendêssemos que todo o poder e a autoridade de Jesus está sobre essa igreja e falamos sobre essa identidade da igreja em Cristo. E hoje, nossa última conversa será sobre a igreja profética. E eu não consigo imaginar outro profeta melhor do que Abacuque para descrever a igreja profética. Para mim, esse é um profeta que tem todas as características dessa igreja. E então nós vamos abrir aí a nossa Bíblia, você que está em casa seguindo todos os episódios, se você está aí com seu caderninho para anotar, vamos ler Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos, faça-a conhecida. Vocês pensam que quando Abacuque falou essas palavras estava tudo bem? Não. Deus, ele tinha acenado para ele com as piores notícias. O Senhor falou que os caldeus, eles iriam entrar na cidade e eles iriam destruir tudo. E o profeta, ele se angustia e ele diz: Deus, tem misericórdia. E ele se recolhe, então, à sua torre de vigília, e ali ele ouve uma resposta de Deus que não dá muita esperança ao profeta. Deus, ele não acena com a libertação do povo das mãos dos caldeus. A nação, ela teria que passar por todo aquele tempo de tribulação. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante para o nosso entendimento do que é uma igreja profética. Na atitude do profeta, diante da resposta negativa que recebe de Deus, exatamente nessa atitude é que nós encontramos a mensagem que pode fazer de uma congregação uma igreja profética. Então eu vou explicar para vocês, porque eram tempos muito difíceis. Israel vivia pior que as nações pagãs nesse tempo de Abacuque. A idolatria tomou conta da cidade, o governo se tornou corrupto, os assaltos, a violência estava por toda parte. Abacuque viveu naqueles tempos o que a igreja vive hoje, o que a igreja brasileira vive hoje. E ele clamou: até quando, Senhor? Lá em Abacuque 1, 2 e 3, ele clama: até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? O profeta fala: Deus, não faz parte do teu caráter a insensibilidade diante da opressão. No entanto, por que o Senhor se cala? Por que o Senhor deixa a violência aumentar? Gente, é o tipo de argumentação permitido. O profeta, ele não se conforma com o silêncio de Deus e ele pergunta: até quando?
Uma coisa é discutir com Deus, outra é conhecer o caráter misericordioso de Deus e empenhar a Deus a sua própria palavra. Se a igreja não puder argumentar com Deus a respeito de tudo, inclusive da maldade que assola a terra, com quem ela irá conversar? A verdadeira igreja profética não discute seus temas e assuntos em fóruns humanos, mas com Deus. Por exemplo, lá em Salmo, o próprio Asaf, que é um levita, lá no Salmo 73, quando ele tem dúvida, ele diz a Deus as dúvidas que ele tem. Ele não fica com meias palavras. Ele até diz assim: Deus, eu não estou contente porque os perversos estão prosperando e o Senhor está permitindo isso. E eu não estou entendendo. Mas mesmo assim, eu vou continuar a fazer a tua vontade. Em outras palavras, a adoração desses homens era uma adoração fruto da vida deles. Eles oravam exatamente o que eles precisavam, exatamente o que eles estavam sentindo, o que estava acontecendo, sem hipocrisia. Não dá para chegar na frente de Deus com máscara. Tem gente que põe a máscara da religião para orar e pensa que engana Deus. Como é a sua vida? Você é um funcionário público, você é empregado, você é empresário, você é construtor, você é motorista, você está com problemas com seu filho, com a sua filha, você está numa fase muito boa ou muito ruim da sua vida? Essa é a sua vida. É nesse contexto que você tem que adorar a Deus. Fazer dessa adoração algo que reflita o seu existir. E fazer isso ao Senhor. Sabe como que isso se chama? Intimidade. Abacuque, as coisas vão piorar. E o profeta, ele não se deixa dominar pelos dias ruins. Ele ouve isso de Deus. E aí então, o que ele faz? Então, ele escolhe uma torre onde ficavam os sentinelas da cidade e ele sobe para orar e ouvir as instruções de Deus. Abacuque, as coisas vão piorar, mas o meu justo viverá pela fé. E aí ele fala, escreve a visão com letras grandes e visíveis, coloca em painéis à beira da estrada, para que até o que passa, até de muito longe veja. A igreja profética, ela vive acima da mediocridade, vive ouvindo de Deus. Ao invés de buscar as suas respostas no mundo, a igreja precisa esperar mais em Deus. Ele tem em suas mãos o controle do universo. Nas mãos dele está o controle da ciência, das armas de guerra, da mente dos poderosos. A igreja, ela sai do terreno comum quando ela ouve de Deus. A verdadeira igreja profética, ela tem o DNA de Deus em seu corpo. Não é alienação, é envolvimento direto com Deus. A verdadeira igreja profética, ela está sempre disposta a ouvir de Deus. Ela não dá o primeiro passo sem que Deus dê as ordens. Ela vive longe dos fóruns humanos porque ela tem acesso ao trono, ao comando central de Deus. Na torre de vigília e da oração, Deus se manifesta. Abacuque, as coisas vão piorar. Você acha que está ruim, Abacuque? Mas vai ficar pior ainda. Mas Abacuque, presta atenção. O meu justo, ele não depende do bom e do mal para viver.
Ele não depende se as coisas vão bem ou ruim. O meu justo Abacuque vive pela fé. É a igreja profética. E aí então diz lá em Abacuque 2,14, eu amo esse versículo. E devido a essa grandeza divina, é devido a essa grandeza divina que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O conhecimento de Deus nem sempre vem pela prosperidade ou por tempos bons, mas também nas coisas ruins. Esse versículo, ele é uma declaração de Deus, da fé e do conhecimento. Começar a enxergar as coisas pelo ângulo de Deus. Abacuque viu a destruição e se comoveu. Diferente de Jonas, gente, que sentiu mais pena da planta que morreu do que do povo. Será que é assim com a gente? Se Deus dissesse que iria destruir o carnaval, que Deus iria destruir o povo, que Deus iria destruir ali uma nação antissemita, que Deus iria destruir algo ruim, como se comportaria o nosso coração? A gente ia vibrar de alegria? Ou nós nos comportaríamos como Moisés? Ou como se comportou Jesus diante do pecado e dos problemas das pessoas? Quando a igreja vive na dimensão do Espírito, ela sai da dimensão humana, da mediocridade, do comum. Por isso, o grito do profeta: aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Da torre de vigia, o profeta viu Deus agindo. A verdadeira igreja profética, ela passa a frequentar o trono, ela frequenta o lugar das decisões. E é o próprio Espírito Santo quem a governa, falando, avisando, enviando, enchendo de poder, capacitando, guiando, impedindo, estabelecendo, levantando ministérios, enfim. E ela passa a ser também uma igreja luminosa e explosiva. Sabe por quê? Porque onde os outros veem derrotas, ela vê a vitória. Não é pensamento positivo. O pensamento positivo, ele ignora as dificuldades. A igreja profética, ela vê as dificuldades, mas ela sabe que tem de vencer. O importante para o profeta é que ele via Deus. Mesmo diante do terror, ele recebe uma ordem de Deus e ele grita: aviva a tua obra, ó Senhor. O que significa isso, pastora? Uma igreja que não olha as circunstâncias. A verdadeira igreja profética, ela vê Deus em ação. Deus mostra situações difíceis ao profeta, mas ele não vê derrotas, ele vê ação. O profeta, ele ouve o barulho do mundo espiritual. Abacuque 3,16 diz: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A igreja ouve o barulho de Deus chegando. Elias ouviu em forma de abundante chuva. Eliseu, ele viu os carros de fogo cercando a cidade. Davi ouviu o ruído da cavalaria de Deus sobre as amoreiras. E nós? Nós temos visto, como igreja profética, a ação sobrenatural de Deus, casa de profetas. E agora eu estou falando para a igreja local. E para você também que acompanha as nossas aulas.
e que foi levantado como uma voz profética nesse tempo. Nós temos visto a ação sobrenatural de Deus. Nós temos, Deus tem nos dado visões sobre os tempos e as profecias, sobre entendimento sobre a cronologia dos tempos. O Senhor, Ele tem nos mostrado o sobrenatural, Ele tem descortinado o mundo espiritual na nossa frente. Quantas vezes aqui nesse altar nós já tivemos experiências de anjos cantando com louvor, cantando conosco, os músicos quase não conseguindo ficar em pé. E aí, nessa nossa conversa hoje, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem ouvido? Preste atenção numa coisa. Só conseguimos ouvir e ver pela fresta da revelação de Deus se nós estivermos na torre da oração. Onde todos viam derrotas, Abacuque, uma figura da igreja profética, via a mão de Deus. E então ele passou a dizer, lá em Abacuque 3, do 16 ao 18, ele começou a dizer: mesmo que a figueira não floresça e que não haja uvas nas vides, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produtos de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por que Abacuque mostra tanta confiança, apesar das más notícias? Porque o profeta, ele tinha ciência da história de seu povo e da ação de Deus ao longo de milhares de anos. O profeta conhecia Deus. Então, eu quero terminar dizendo a você: se levante como voz profética nesse tempo, se levante como profeta. É tempo de falar ao vento, é tempo de profetizar sobre a terra, sobre o Brasil, sobre diagnósticos, sobre a tua casa, é tempo de profetizar sobre teu casamento, sobre os teus filhos, é tempo de aprender que quando um profeta abre a sua boca, a natureza para ouvir. Quando um profeta abre sua boca, o tempo para ouvir. Os anjos param para ouvir. Então, profetize. Profetize aí em cima desse vale de ossos secos. Profetize, porque a unção que vence a morte está na tua boca. Então levanta e profetiza. Olha para os 4 cantos da terra e comece a falar: vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus sobre mim. Me usa neste tempo, porque a palavra que vai trazer multiplicação, ela está na tua boca. Então profetiza, servo de Deus, porque o Senhor já te chamou para fazer a diferença nesse tempo. Que Deus abençoe. Essa é a nossa última aula do ano. Voltaremos em janeiro, e que você seja abençoado, que você viva um 2025 cheio da bênção do Senhor, que o Senhor te levante, que você se debruce sobre essa série da igreja e que você se encontre a sua identidade nela, encontre poder e autoridade, e que você comece a ter o seu lugar, a achar o seu lugar dentro desse corpo. Eu quero dizer para você também que anda longe da igreja, cultuando em casa. Sei que você tem ouvido muitas coisas na internet, mas não existe corpo fora do corpo. Você conhece
uma mão fora do corpo, uma perna fora do corpo. Não existe corpo fora do corpo. Então, vem, volta para a igreja, porque é o teu lugar. Deus quer te usar. Se levanta, profeta. Esse é o teu tempo.